Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil, todos os seus acontecimentos e principalmente relacioná-los com a saúde. Então, de forma a contextualizar, a ditadura no Brasil ela teve início em 1964, com um golpe militar que depois o presidente democraticamente eleito, João Goulart. Esse golpe ele foi motivado por uma série de fatores, que incluíam a insatisfação de setores da sociedade e das Forças Armadas, principalmente porque as políticas de João Goulart eram vistas como favoráveis aos interesses comunistas. Essa ditadura ela foi até 1985, quando o regime foi gradualmente substituído por um governo civil. Porém, durante todo esse período, o Brasil passou por um regime muito autoritário, com censura, repressão política, violações aos direitos humanos. A população ela não poderia fazer reclamações sobre o sistema de governo, nem discutir ideias políticas. E muitas vezes elas eram reprimidas pela força militar, eram presas ou até mortas. O povo brasileiro enfrentou diversos problemas sociais durante esse período. Uma delas foi o forte arroxo salarial, que ocasionou uma intensa concentração de renda nas mãos dos mais ricos, e os pobres cada vez ficavam mais pobres. E a falta de recursos e o empobrecimento da população tiveram como consequência o aumento da mortalidade e da morbidade. Além disso, também ocorreram epidemias de poliomielite, de meningite, e que muitas vezes, pela questão da censura, a ditadura militar ela proibia a divulgação das notícias sobre essas doenças, para que permitisse uma imagem de que tudo no Brasil estava ocorrendo perfeitamente. Na questão da economia, a industrialização ela continuava sendo prioridade, mas com a abertura e a dependência de investimentos estrangeiros. Na questão da saúde, a indústria farmacêutica foi bastante colocada no Brasil, mas com uma dependência de um capital estrangeiro. Então, como vinha de fora, o governo ele não protegia nem incentivava a produção nacional. O que determinava, os estrangeiros determinavam os preços e a qualidade dos medicamentos vendidos no Brasil foram ficando cada vez mais caros, e a população, principalmente a mais pobre, ela não tinha acesso aos medicamentos, a todos os medicamentos. Então, para o acesso à saúde, toda essa situação era mais complicada. Também houve um crescimento significativo da medicina previdenciária, que se sobrepôs à saúde pública, e o governo militar ele preocupava muito com a condição de saúde da população de uma forma específica. Os serviços de saúde eles estavam organizados de maneira que o ponto central era ter hospitais, fabricar remédios, curar doenças e uma grande industrialização. Então, o modelo de saúde era um modelo curativista hospitalocêntrico. Então, esse modelo ele seguia uma linha que o importante não era o serviço ao paciente, à população e todo o cuidado com eles. Era simplesmente curar as doenças. Então, o governo ele não dava valor a tudo isso, ele colocava em segundo plano as questões importantes, como realmente cuidar da população mais pobre e trabalhadora que não possuía moradia nem renda para se alimentar bem. Sobre as questões dos políticos que foram presentes na época, existiram Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, que todos eles governaram um período de intensa repressão política e violações dos direitos humanos, como já dito inicialmente. Além disso, se existiram programas de inovações da saúde durante a ditadura, que foram principalmente campanhas de vacinação, visando controlar poliomielite, sarampo, programas de saúde materna e infantil, teve a criação do Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento, que foi o PIAS, mas como grande parte da população era mais pobre e não tinha um acesso tão garantido, já que a privatização muitas vezes ela estava ocorrendo na área da saúde, essa população ela ia nas casas de misericórdia, que eram hospitais filantrópicos, que normalmente eram administradas pela Igreja Católica. A ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, foi um período conturbado da história do país, marcado por repressão política, censura, violência e violação dos direitos humanos.
O golpe de 1964 derrubou o governo democraticamente eleito de João Goulart, acusado de promover reformas radicais e de ser comunista. Com o golpe, os militares assumiram o poder e instauraram um regime autoritário, caracterizado pela concentração de poder nas mãos dos militares, supressão de liberdades civis e perseguição a opositores políticos. O AI-5, Ato Inconstitucional número 5, de 1968, foi o ápice desse período, concedendo poderes extraordinários ao governo, como o fechamento do Congresso Nacional e a suspensão de direitos individuais. Durante a ditadura, houve intensa censura à imprensa e aos meios de comunicação, repressão a movimentos sociais, sindicatos e estudantis, além da tortura e assassinato de opositores políticos. As Forças Armadas brasileiras foram responsáveis por uma política de segurança nacional, que visava eliminar qualquer ameaça ao regime, real ou imaginária. A economia também foi marcada por políticas autoritárias, com intervenção estatal, controle de preços e repressão a greves e manifestações populares. O milagre econômico, um período de crescimento econômico rápido nos anos de 1970, foi baseado em políticas de endividamento externo e expansão do setor industrial, mas também gerou desigualdades sociais e concentração de renda. A resistência ao regime militar foi marcada por movimentos de guerrilha urbana e rural, como a luta armada liderada pela Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, entre outros. Também houve mobilizações populares, greves e manifestações que culminaram no processo de abertura política a partir de meados da década de 1970. O governo de Ernesto Geisel, que durou de 1974 a 1979, iniciou um processo de distensão política, conhecido como abertura lenta, gradual e segura, que resultou na anistia aos presos políticos, retorno dos exilados e reabertura do espaço político para partidos de oposição. Em 1984, ocorreu a campanha das Diretas Já, movimento popular que reivindicava as eleições diretas para presidente, mas o Congresso Nacional não aprovou a emenda constitucional. Foi somente em 1985 que a ditadura militar chegou ao fim, com a eleição indireta de Tancredo Neves como presidente, seguido por José Sarney após a morte de Tancredo, antes de assumir o cargo. O período da ditadura deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como a memória da repressão, a luta pela verdade e justiça para as vítimas, e a consolidação da democracia como valor fundamental ao país. Durante a ditadura militar no Brasil, que aconteceu de 1964 a 1985, a formação médica foi influenciada pelo contexto político e social do país. A formação dos profissionais de saúde era incentivada, mas o acesso à educação e à formação profissional era restrito. Foram criadas profissionalizações que se dirigiam aos vestibulares de medicina, odontologia e cursos de elite, driblando a lei. O país enfrentou vários desafios de saúde. As principais doenças que afetaram a população durante esse período incluíam doença de Chagas, peste bubônica, tuberculose, febre amarela, malária, filariose e outras. E além dessas doenças, o Brasil também enfrentou uma grave epidemia de meningite nos anos de 1970, que a ditadura militar tentou esconder a epidemia, o que resultou em uma crise de saúde pública. E agora, falando sobre o funcionamento da saúde no mandato de Castelo Branco, o primeiro presidente de regime militar, que ficou de 1964 a 1967, foi publicado o Decreto-Lei 200, que definiu de forma geral o modo de organização da administração pública e, com relação ao sistema de saúde, redefiniu as competências do Ministério de Saúde. Com essas alterações, o Ministério de Saúde deixou de ser apenas um aparato burocrático para se tornar efetivamente o órgão máximo da gestão responsável
pela produção das políticas públicas de saúde no país. A partir desse avanço e fortalecimento do Ministério Público de Saúde, o DNRU, criado no período anterior, foi substituído em 1970 pelo SUCAM, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que tinha como principal função o controle permanente das epidemias existentes no Brasil. Nessa época, o acesso à saúde pública era restrito, caro e prioritário para aqueles que eram trabalhadores regulamentados com carteira assinada. E o funcionamento da saúde no mandato de Arthur Costa da Silva, o segundo presidente do regime militar, rompeu, em parte, com a política econômica do governo anterior. O antecessor Castelo Branco teve uma política econômica caracterizada pelo arroxo com o congelamento de salários e dos gastos governamentais, a redução do crédito visando diminuir o consumo e, consequentemente, a inflação. O acesso à saúde ainda era restrito, caro e prioritário para aqueles que eram trabalhadores regulamentados com carteira assinada. E foi onde aconteceu um dos primeiros efeitos do golpe militar sobre o Ministério da Saúde, que foi a redução de verbas destinadas à saúde pública, havendo assim um processo de investimento à iniciativa privada. E aí aconteceu a Junta Governativa Provisória, que foi formada pelos ministros militares da Marinha, Augusto Rademacher, da Aeronáutica Aurélio de Lira Tavares e do Exército Márcio de Souza Melo. Foram editados os atos institucionais número 12 ao número 17 e a emenda constitucional de número 11. E depois disso aconteceu o mandato de Emílio Garrastazu Médici, o terceiro presidente do regime militar. Foi marcado pelo chamado milagre econômico, um período de forte crescimento do PIB. No entanto, o crescimento era baseado em pesados empréstimos contraídos juntos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que levou substancialmente à dívida externa brasileira. Ainda tinha acesso restrito à saúde, mas foram criados vários programas para melhorar a saúde da população. Entre eles era o Programa de Assistência Rural, o ProRural, ligado ao Fundo Rural, que previa benefícios de aposentadoria e o aumento dos serviços da saúde, antes com pouco acesso a trabalhadores rurais. E, por fim, veio o mandato de João Baptista Figueiredo, o último presidente do regime militar, que deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura ao regime, designado pelos militares de maneira lenta, gradual e segura. Também houve a lei de anistia política em agosto de 1979, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Teve a política de assistência à saúde, que teve como foco principal a relação do setor público com o setor privado na produção de serviços de saúde. E também teve a iniciativa da criação do SUS, que foi um marco na história da saúde pública do Brasil, estabelecendo a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, onde antes de existir as pessoas que não tinham empregos formais, que não tinham carteira assinada, não tinham acesso à saúde como temos hoje por meio do SUS, que foi oficialmente criado em 1988, mas só passou a ser regulamentado e efetivamente utilizado em setembro de 1990, através da Lei 8.080.